Sim, tentaram explicar muitas coisas, mas o fato é que o ser humano em outras eras foi senhor de escravos. Mas a questão não é afetada por aquilo que a Bíblia registra como uma história factual, mas somente por aquilo que se revela ser consistente ou inconsistente com a natureza moral de Deus, o que resulta ser obediente ou rebelde diante do seu trono. Então vamos falar agora do caráter de Deus, que esse era o maior questionamento de Pennington. Será que Deus tem prazer na escravidão? O que nós podemos entender? Nós temos a narrativa do Êxodo, a história do Êxodo, que nos mostra do que Deus gosta. Ele ouve o sofrimento dos escravizados, como está em Êxodo 3, ele resgata os escravizados, e depois de Deuteronômio 7, Levítico e outras passagens, o resgate de Deus dos escravizados se torna parte do seu currículo. É como Deus se apresenta. Macaulay diz que nós estamos, às vezes, tão acostumados com essa história do Antigo Testamento, do Êxodo, que isso perdeu seu poder. Nós somos treinados na exegese do Senhor de escravos, em que os limites do pecado se transformam no nosso ideal, e as histórias perderam a sua força. Então, quando os israelitas oravam a Deus, eles oravam a um Deus cujo caráter se revelou na sua obra de libertação. E isso é inegável, né? É um tema que é recorrente ao longo de toda a Bíblia, Salmos, os profetas, e muitas vezes nós nos esquecemos. E esse debate, então, sobre os limites, então, do pecado que a lei impõe, se tornaram o nosso tema central, enquanto esse não é o tema central da Bíblia, né? E isso a gente fala, então, tanto da Bíblia como de fatos históricos. E aqui a gente tem um relato, né? Os cristãos negros escravizados sabiam que não havia nenhuma pirueta exegética que os fizesse acreditar que o Deus que libertou os israelitas não se importava com eles nos Estados Unidos. Charlotte Brooks fala: a tia Jane tinha o costume de nos contar que os filhos de Israel estavam no Egito na escravidão e que Deus os libertou do Egito. Ela dizia que ele iria nos libertar. Cantávamos o seguinte hino: ele libertou Daniel da cova do leão, Jonas do ventre da baleia, os 3 filhos de Israel na fornalha ardente. E por que não iria me libertar também? Então, esse tema de redenção, além de ser o tema de redenção presente ao longo de todo o Antigo Testamento, ele se tornou o tema de redenção dos escravizados afro-americanos. A libertação do Êxodo, indubitavelmente, era fonte de esperança para os escravizados. E, nesse momento, Macaulay fala uma frase bem pessoal. Ele fala assim: os meus antepassados leram assim, e eu vou ler assim também. Isso não significa que as passagens sobre a escravidão não existam, mas significava que elas não desfazem o testemunho do Êxodo, né? E a história e toda a narrativa do Êxodo. Então, agora vamos falar dessas passagens cabulosas. Pela lei, nenhum escravo hebreu poderia ser escravizado por mais de 6 anos. Ele deveria ser liberto no 7º ano, e lhe seriam dadas também as condições para começar uma vida nova. Então, nós temos resumão da Bíblia, do Antigo Testamento, sobre escravidão. A prática de alforria para os escravos hebreus a cada 7 anos. Deuteronômio, né, fala: se um dos seus compatriotas hebreus ou hebreia for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º você lhe dará a liberdade. E quando você o puser em liberdade, não mande embora de mãos vazias. Liberalmente, você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do seu produto e o produto da sua eira e do seu lagar, daquilo que o Senhor, o seu Deus, tiver te abençoado. Você lhe dará. Lembre-se, você foi escravo na terra do Egito, e que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso, estou dando esta ordem a você. Então, a ordem de Deus está também no tema de ensinar ao hebreu a se comportar a fazer aquilo que Deus tinha feito para ele. Então, esse é o primeiro contexto. O escravo hebreu, pela lei, ele tinha depois de 6 anos ele seria liberto e não sairia de mãos vazias. O que acontece? Mas temos aí um questionamento. E os estrangeiros? Você percebe que Ezel Macaulay não faz uma análise superficial das passagens bíblicas, porque a cada uma dessas coisas que eu estou falando para vocês, nós poderíamos parar e falar: então, você viu, a Bíblia não sanciona a escravidão. Mas ele vai além, e sempre perguntando com muita paciência ao texto bíblico. Então, nós sabemos que essa lei não era aplicada aos escravos estrangeiros. E isso poderia ser aplicado ao racismo que estava implícito na escravidão negra, já que os escravizados eram estrangeiros, não é? E a negação da humanidade dos negros reforçou todo esse tráfico transatlântico.
Eu gosto muito de uma frase do Silvio Almeida, que eu vi numa entrevista dele à CNN. Ele fala assim: não foram as raças que criaram o racismo, foi o racismo que criou a raça. E é esse conceito que Macaulay está trazendo aqui. Nós temos o contexto da escravidão, e nós temos, junto com isso, a negação da humanidade dos negros, que reforçou todo esse sistema. E então, aqui nós temos as palavras de um senador da Carolina do Sul, que fala isso: ó, em todos os sistemas sociais, deve haver uma classe para fazer trabalho e serviço, para atuar nos trabalhos enfadonhos da vida. Com sorte para o Sul, eles encontraram uma raça apta para esse propósito, a raça inferior à deles, mas eminentemente qualificada em temperamento, em vigor, em docilidade, em capacidade de suportar o clima para atender a todos os seus propósitos. É importante que nós vejamos que isso existiu, que essas palavras elas foram justificativa para a escravidão americana e também para a escravidão negra como um todo. Então, porque a escravidão, no caso falando da escravidão norte-americana, ela não estava enraizada em uma leitura imparcial dos textos bíblicos. Em vez disso, o texto bíblico era lido à luz de uma antropologia que tinha nascido de um racismo flagrante, de lascívia e de cobiça. Então, nós não podemos simplesmente falar, porque eles entenderam mal a Bíblia. Eles leram a Bíblia e encontraram nelas um motivo para dar vazão aos seus desejos mais pecaminosos. Então, nós podemos perguntar, por que essas leis do jubileu não se aplicavam aos escravos estrangeiros? Mesmo com essa afirmação, nós podemos olhar para um lugar de esperança na palavra de Deus, a visão escatológica dos profetas de paz e ensino. Então, no mundo antigo tinha dois motivos de escravidão, geralmente a dívida e a guerra. No reino escatológico, que nós temos retratado em Isaías, nós temos um mundo em que haverá paz e haverá abundância. Quando nós pensamos, então, nesse reino de Isaías, é um reino em que, sem guerra, não temos prisioneiros de guerra, não temos escravos, e sem escassez também nós não teremos mais escravos. Então, o profeta aqui, ele vê muito mais do que o fim de uma guerra. Ele vê a lei do Senhor se espalhando aos gentios. Então, ao longo da Bíblia toda, a gente tem esse tema de que um dia a lei chegará aos gentios, de que um dia a lei do Senhor chegará a todos os povos da terra. Se um dia nós tivermos a lei espalhada por toda a terra, nós entendemos que no caráter de Deus, vemos que ele também queria que essas leis se espalhassem, e esses princípios de Deus se espalhassem, não só, como nós vemos lá em Levítico, que os estrangeiros não estavam incluídos. Aí nós temos algumas regras, e sempre em Deuteronômio, sobre o tratamento de escravos. Então, essa lei que sairia de Sião seria essa lei aqui, que estamos falando, da prática da alforria de escravos, regras sobre o tratamento de escravos, e um santuário dado aos escravos fugitivos. Essa lei é a lei a qual Isaías está se referindo. Se nós levarmos essa passagem a sério, então, a passagem de Isaías, nós entenderemos que as nações chegariam a Israel e aprenderiam os caminhos de Deus, adotando, então, a Torá para si, que são esses 3 pontos que eu coloquei aqui. Os escravizados estrangeiros, então, eles poderiam depositar a sua esperança só nisso? Macaulay fala que não. No Antigo Oriente, nós precisamos falar que não havia lei sobre escravidão que se comparasse em escopo e generosidade a essa lei da Torá. Então, não se trata só de compaixão. A alforria era um chamado que Deus dava ao seu povo para ser como o Deus de Israel. Essa passagem aqui de Deuteronômio 23, não entreguem ao seu senhor o escravo que, tendo fugido, venha se refugiar com vocês. Ele poderá ficar morando com vocês no lugar que escolher, em alguma das cidades que lhe for de seu agrado. Não o oprimam. Então, nós temos uma lei sem precedentes no Oriente Próximo, mesmo no mundo greco-romano de séculos depois da época de Jesus. Teoricamente, os escravizados de fora de Israel poderiam ver Israel como um lugar de segurança. Tudo isso nós estamos falando de interpretação bíblica, tá? Se isso aconteceu ou não, na realidade a história nos mostra. Mas nós podemos entender aqui os propósitos de Deus na sua palavra. E aí, sobre essa lei, esses estudiosos da Bíblia falam que essa passagem em que o escravo poderia fugir e se refugiar em Israel, então não temos especificação que precisava ser hebreu, mas poderia ser estrangeiro também, essa passagem abole virtualmente a instituição da escravidão. Eles tinham de lembrar de quando eles eram escravos. Deus os amou e os libertou e proporcionou uma grande provisão para eles, como filhos de Deus. Então, porque sempre Deus fala que
para eles se lembrarem, né, que eles foram já escravos. O pano de fundo, então, de toda essa lei é a narrativa do Êxodo. Esaú diz que ele não conhece nenhuma outra cultura que diz aos escravos: se você conseguir se libertar, haverá uma ajuda para você. Então, na narrativa do Êxodo, nós percebemos o caráter de Deus, a alforria do escravo estava ligado à promessa de Deus, e a limitação do jubileu aos israelitas nos dá um pouco de trabalho, ele admite, mas não estava enraizada nas mesmas distinções antropológicas que reforçaram o tráfico negreiro. Então, diferente de todas as sociedades contemporâneas, a Torá prometia a liberdade a qualquer escravo que fugisse. Aqui a gente tem outra lei sobre o tratamento de um escravo que fosse ferido, né? Então, ele fala que se ele fosse ferido pelo seu senhor, ele deveria se libertar como compensação pelo seu olho ferido. Se alguém quebrar um dente de um escravo, de uma escrava, terá que se libertar em compensação à perda do dente. Eu gosto muito da sinceridade, da honestidade com que Macaulay trata esses textos. E ele fala, infelizmente, essa passagem não elimina todas as formas de abuso, mas fala de liberdade em caso de ferimentos. Nosso argumento absolutamente não é de que a escravidão bíblica era do bem, enquanto a escravidão negra foi do mal. Tentamos entender se o texto bíblico é conivente ou não com a escravidão, ou se tenta, pelo menos, colocar limite aos danos de um mundo quebrado. E então, a gente tem, de novo, a comparação dessas leis com o Oriente Próximo. O corpo do escravizado continua sendo seu próprio corpo e não o corpo do seu senhor. As feridas a esse corpo exigiriam uma reparação ao escravo. Então, nós temos o escravo sendo tratado como mais do que uma propriedade, meramente, né? Agora, vamos à parte que é um pouco difícil para mim. Ler e interpretar essas passagens como um descendente de escravos continua doloroso. E talvez a cura dessas feridas seja escatológica. Macaulay diz que fica claro que o caráter de Deus é a história central do Antigo Testamento, é uma história diametralmente contrária à escravidão. A escravidão é uma manifestação da queda, e Deus começa a história dele libertando um povo escravo. Então ele fala, meus ancestrais leram a Bíblia desta maneira, e eu vou fazer o mesmo. Então, quando eu li essa frase de Macaulay, eu me identifiquei muito, porque eu não estou falando aqui com a história dos escravos norte-americanos, como foi difícil. E eu faço das palavras do Macaulay as minhas palavras, porque ler e interpretar essas passagens como descendente de escravos, para mim é muito doloroso. E eu tenho aqui o meu avô, que eu errei aqui o ano, ele nasceu em 1934, ele se chama Jaime, ele foi paraquedista do Exército. Aos 35 anos, ele conseguiu passar em odontologia na faculdade e iniciar a faculdade com todo o apoio da sua esposa e dos seus filhos, dos seus superiores do Exército. Nos últimos anos, recentemente, ele encontrou a certidão de nascimento do seu pai, e meu avô descobriu que é neto de escravos. Então, quando eu estou falando de tudo isso, eu estou falando da minha história também, e da história de muitos negros brasileiros. A gente lê essas passagens da Bíblia e continua confiando no Deus que libertou o seu povo, apesar dessas passagens difíceis, apesar o Antigo Testamento e suas leis reconhecem a humanidade e a dignidade dos escravizados de maneira completamente diferente do que os seus contemporâneos. Então, isso a gente precisa reconhecer. As sociedades contemporâneas a Israel passavam longe dessas leis. Há também vários caminhos para a liberdade que estão previstos nessas leis que a gente falou aqui, né? Não é tudo, ele fala, né? Macaulay fala, mas é o suficiente, porque eu posso seguir a trajetória desses textos em direção à libertação. E foi o que os escravizados negros afro-americanos encontraram. Eles encontraram nessa Bíblia um caminho para a libertação.